Olá, no programa de hoje, a cena política mineira rumo a 2026. O Propag e os acertos pendentes entre a União e o governo de Minas. As divergências entre Zema e Lula. As posições da bancada em Brasília. E os movimentos dos pré-candidatos ao Executivo Estadual e dos partidos que miram alianças. Eu converso com a jornalista Edilene Lopes, repórter e colunista da Rádio Itatiaia, em Brasília. Edilene, um prazer recebê-la mais uma vez no Mundo Político, sempre uma alegria. Prazer todo meu, Marco, uma alegria participar aqui na TV Assembleia e matar um pouquinho da saudade de vocês aí em Minas Gerais. Estamos com saudade mesmo da sua presença entre nós aqui. Edilene, a aprovação do Propag em Brasília marcou, né, o semestre político para Minas Gerais, com desdobramentos também em propostas já aprovadas aqui na Assembleia e outras que ainda estão em discussão. Mas vetos do presidente Lula a alguns pontos do programa, que estabelece aí um novo tratamento, né, das dívidas dos estados com a União, desagradaram o governo Zema, que vem trabalhando pela derrubada desses vetos. Já há alguma sinalização de quando essa matéria será pautada em plenário? Em que pé isso está? Pois é, o ideal, Marco, é que essa matéria fosse votada, esses vetos fossem votados pelo Congresso Nacional, uma sessão que é conjunta, que é mista, ainda antes do recesso parlamentar, que começa agora no meio desse mês. Mas é um assunto polêmico e que ainda, conforme você disse, está pendente, porque alguns governadores se mobilizaram para a derrubada de alguns pontos desse veto do presidente Lula. Mas o principal interessado é Minas Gerais, em uma briga alavancada pelo governador Romeu Zema. Os outros governadores, em dado momento, se desmobilizaram um pouco. Qual é a justificativa deles? De que esses pontos vetados pelo presidente Lula geram, a princípio, um prejuízo para esses estados que terão que desembolsar recursos que não desembolsariam se estivessem apenas aderindo ao regime de recuperação fiscal. Então, essa é a grande questão dos governadores, embora eles admitam, até o próprio governador Romeu Zema, que o regime proposto pelo Propag é um pouco mais benéfico, é bem mais benéfico do que o regime de recuperação fiscal a longo prazo, mas que, a princípio, não beneficia tanto quem já está no poder nos governos estaduais. Então, há uma articulação puxada pelo governo de Minas que ainda não funcionou. Outra coisa que o governo de Minas quer é que haja uma avaliação por parte do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, da lista dos bens que devem ser federalizados. Só que o BNDES diz que leva pelo menos 9 meses para fazer isso. E aí, a avaliação ficaria pronta no ano que vem. Só que o prazo para adesão é até o dia 31 de outubro. E ainda tem essa interlocução que está sendo feita entre o governo federal e o governo estadual para conseguir uma solução para isso. Que o governo de Minas apresente uma lista provisória, que depois possa ser alterada, para que seja dirimida essa questão e a adesão seja feita já. De toda forma, embora os governadores apontem problemas, eles acreditam que o Propag, que é o Programa de Renegociação das Dívidas, que foi proposto pelo senador Rodrigo Pacheco, seja de fato uma solução para Minas Gerais. Edilene, em uma recente entrevista aqui mesmo no Mundo Político, o novo coordenador da bancada federal mineira, deputado Igor Timo, do PSD, disse crer que o grupo votaria unificado pela derrubada desses vetos. Será mesmo, né? Porque a gente tem visto embates políticos constantes entre o presidente Lula e o governador Zema. O que você sente dos parlamentares federais? A bancada mineira é uma bancada bem unida e articulada, embora seja bem diversa, com membros da base do presidente Lula e também com integrantes da oposição. Eu acredito que eles devam votar conjuntamente, que não deva haver nenhuma divergência, ou se houver divergência, não o suficiente para alterar o resultado. Agora, essa articulação, conforme eu disse, ela é mais fechada na bancada mineira, porque outros estados não compraram essa briga que afeta mais Minas Gerais. Que nós temos, de um lado, o governador Romeu Zema, que tem um candidato ao governo de Minas, que é o vice-governador Matheus Simões, e do outro lado, o autor dessa proposta, que é o Rodrigo Pacheco, que é o candidato do presidente Lula ao governo do estado. Então, mais que uma discussão sobre a solução para a dívida de Minas, para a redução dos juros e redução do montante desse valor, essa é também uma briga que está relacionada a 2026. Qual é o projeto vencedor? Quem apresentou soluções que beneficiaram Minas Gerais? Nas urnas, como isso será avaliado? Então, esse certamente é um componente dessa briga, que é um componente a mais, além das questões técnicas e da necessidade de solução desse problema que afeta o Estado, tanto para o governador atual, quanto para qualquer governador que vai assumir Minas Gerais nos próximos anos. Marco. Falando no senador Rodrigo Pacheco, Edilene, de fato, né, ele vem sendo incensado há bastante tempo pelo presidente Lula como
futuro candidato ao governo de Minas, mas muita gente no meio político e na crônica tem dúvidas sobre a real disposição de Pacheco em encarar essa empreitada. O que indicam, na sua visão, as últimas manifestações públicas dele? Eu acredito que cada vez mais o Rodrigo Pacheco dê sinais de que ele pode ser candidato ao governo de Minas. Nós vimos que nos últimos dias ele tomou um posicionamento, aliás, o primeiro posicionamento público dele, falando diretamente sobre essa questão, dizendo que o PT seria bem-vindo em uma chapa caso ele fosse candidato às eleições em 2026, questão que ele ainda não definiu. Então, eu acho que essa é uma sinalização. Ele disse que o PT tem quadros que poderiam ser candidatos ao próprio governo do Estado e que todo o apoio é um apoio bem-vindo. E nessa mesma nota, ele declarou também apoio à reeleição do presidente Lula. Então, acho que aos poucos, Rodrigo Pacheco, ao modo dele, vai dando sinais de que ele pode disputar o governo do Estado. É um nome escolhido pelo presidente Lula, é um nome na centro-esquerda que tem apoio, que desponta cada vez mais, e Rodrigo Pacheco faz posturas silenciosas normalmente e depois ele conquista os cargos e posições que ele almeja, o que ele vinha trabalhando para que acontecesse. Nós vimos o Rodrigo Pacheco ser eleito presidente do Congresso Nacional em uma postura que aconteceu praticamente aos olhos das pessoas na última hora. É porque ele sabe a forma de fazer. Segundo o que eu apurei, Rodrigo Pacheco não vai antecipar nenhuma decisão e também não vai tomar uma decisão tão tardia que prejudique aquele que possa ser um candidato apoiado por ele, caso ele não vá disputar. Mas certo é que cada vez ele dá sinais mais claros de que pode sim disputar o governo de Minas Gerais. Marco. O timing dessa decisão dele, Edilene, também seria parecido para uma eventual troca de partido. Hoje ele está no PSD, né, de Gilberto Kassab, mas já recebeu convites da Federação União PP, né, recém-constituída, também do MDB e do próprio PSB. Certamente as decisões do Rodrigo Pacheco serão tomadas de forma encadeadas e elas devem ocorrer mais ou menos um ano antes das eleições, ou seja, faltam 1 ano e 3 meses, até outubro, setembro, mais ou menos, Pacheco deve decidir o que de fato fará, como será o futuro dele na política, porque isso também determina como vai acontecer com outros partidos que querem apoiá-lo ou que querem que ele mude de legenda. Porque o PSD hoje é um partido que está rachado, tem uma diversidade ideológica grande. Nós temos o Gilberto Kassab, que é secretário de governo no governo de São Paulo, temos 3 ministros do PSD no governo Lula. O PSD deve liberar os seus parlamentares, os seus quadros para disputas regionais, mas a decisão nacional deve ser não apoiar a chapa do presidente Lula, pelo menos a princípio é isso que Kassab deve fazer, apoiando uma outra candidatura, como a de Tarcísio de Freitas, por sair, ou se tiver uma candidatura própria, o nome colocado, pelo menos o favorito internamente por Gilberto Kassab, é o nome de Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná. Então, com essas movimentações todas partidárias, o quadro vai ficando um pouco mais claro. E as decisões serão tomadas também em função disso. Então, creio que o anúncio sobre se será ou não candidato deve ter algum encadeamento, sim, com essa mudança ou não de partido de Rodrigo Pacheco, que já foi convidado por outras legendas, conforme você disse. Um partido que espera muito essa decisão de Pacheco é o PT mineiro, né, que vive fraturas internas com a impugnação da candidatura da deputada federal Dandara à presidência do diretório estadual. A eleição que aconteceria no último domingo ficou para o próximo domingo. Você acredita, Edilene, que se Pacheco decidir não ser candidato, o PT terá dificuldades em se posicionar para as disputas de 2026 em Minas? Não sei se dificuldade de posicionar, mas talvez tenha que escolher um nome em seus próprios quadros, porque justamente porque considera que não tem um nome tão competitivo para disputar o governo do Estado, que o presidente Lula escolheu um nome que não é do partido, um nome que é do PSD, um nome que é de centro. O Partido dos Trabalhadores já entendeu, e eu tenho conversado isso com vários ministros que são lideranças em seus estados, que são do Partido dos Trabalhadores ou foram governadores, e eles sabem que uma aposta ideal hoje para o PT, num universo polarizado em que a esquerda vem enfrentando muitas dificuldades ao longo dos últimos anos, é se aliar ao centro. Por isso, a escolha de Lula é para um candidato que seja competitivo, que possa ganhar, sendo ele do Partido dos Trabalhadores ou não. Então, a escolha de Lula já é muito clara. Se ele acha que o Pacheco é o nome adequado, é porque ele considera que o PT não tem um nome que possa ganhar as eleições em Minas Gerais.
Então, essa composição e essa escolha, ela está justamente por essa leitura do PT e de uma corrente ligada ao presidente Lula, que acha que o partido tem que caminhar cada vez mais ao centro, embora o PT seja um partido que ainda mantenha muito de sua base ideológica. Se nós pegarmos parlamentares, prefeitos em Minas, por exemplo, a Marília Campos é uma das prefeitas que tem maior sucesso entre líderes municipais no Brasil, entre comandantes, chefes de estado de municípios no Brasil, porque ela é justamente uma prefeita que faz uma conversa, tem um diálogo com partidos de centro e até com a direita, e isso a beneficia muito como política, porque o Brasil é um país polarizado, em que a esquerda vem perdendo um pouco de espaço. Então, eles entenderam que esse é o caminho. Agora, Edilene, nesse xadrez complexo, né, da política mineira no momento, o PSD de Pacheco e a Federação União PP também estão na mira do vice-governador Matheus Simões, que deve assumir o governo de Minas em abril do ano que vem e possivelmente tentar se reeleger. Estar com a caneta na mão pode ser um trunfo importante para Simões atrair aliados? É um trunfo importante, mas isso não é determinante. Matheus Simões, vice-governador de Minas Gerais e pré-candidato ao governo de Minas, tem tentado unir a direita em torno do seu nome e tem tido muita dificuldade em fazer isso. Nós vimos uma aproximação recente dele, que funcionou, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nós não temos um apoio concreto e declarado do PL à candidatura de Matheus Simões. Muito antes, pelo contrário. Há uma oposição interna grande. Nós temos também no campo da direita, Cleitinho, que é dos republicanos, que bate o pé e diz que não vai retirar sua candidatura e que não vai abrir mão da cabeça de chapa para ninguém, nem para Matheus Simões, se ele estiver à frente nas pesquisas. Então, a situação do Matheus Simões ela é delicada, porque ele tem um partido que governa Minas Gerais, mas não é um partido que tem recursos de fundo partidário, não é um partido forte, robusto. Para fazer uma aliança forte, ele precisa de partidos que sejam grandes. Pode ganhar sem isso? Pode ganhar. Mas também ele precisa de outras coisas que outros candidatos que estão no mesmo espectro ideológico têm, como é o caso de Cleitinho, que tem muita popularidade, visibilidade nas redes sociais, é um senador da República. Então, a batalha de Matheus Simões para unir a direita em torno do nome dele é uma batalha difícil, não se sabe se ele vai conseguir fazer. Então, apenas ter a caneta na mão e ser acompanhado, ser avalizado por um governador que, a princípio, fez 2 gestões que foram consideradas bem-sucedidas, não é o suficiente para ganhar a eleição, Marco. Você fez, né, uma entrevista recente exclusiva com o senador Cleitinho. A sensação é mesmo de que é candidatíssimo? O que o Cleitinho coloca é que ele é candidatíssimo, que se essa for uma escolha, que ele perceba que vem de fato da população, como tem ocorrido até o momento com as pesquisas de intenção de voto, ele não vai retirar a sua candidatura. E eu fiz uma pergunta para o Cleitinho, que é o que dizem muitos dos políticos, das lideranças dos bastidores, que ele não teria o perfil para ser governo de Estado, que ele tem um perfil que é mais de legislativo do que de executivo, que ele não seria experiente o suficiente. E eu perguntei o que ele acha disso. Ele disse que sente o desdém de outras lideranças, que muitos acham que ele não está preparado, mas que ele sabe que está preparado e que não vai desistir. Então, até o momento, Cleitinho, sim, é um candidato ao governo de Minas, e se de fato isso se concretizar lá na frente, ele levar a candidatura adiante, é um nome bastante competitivo, Marco. Outro personagem, Edilene, que chama atenção é o deputado federal Nicolas Ferreira, né, que está no PL. Em 2026 ele teria, em tese, condições de disputar o governo do Estado, se assim desejar. Mas é também tido como um puxador de votos, né, importante para o Legislativo. O que pode, a seu ver, condicionar o futuro do parlamentar? Sim, é o que você disse. Cleitinho é uma voz que é uma liderança do PL, é uma liderança nacional, ele nacionaliza o debate Nicolas, da direita. Né? Nicolas. O que eu disse, Marcos? Cleitinho, é Nicolas. O Nicolas Ferreira é um deputado federal muito forte, ele é uma figura que já extrapolou as fronteiras de Minas Gerais, ele é uma figura que leva o debate para o nacional e faz viralizar bastante. Então, é um parlamentar que, além de ter sido recordista de votos, ele também é um deputado federal que é uma voz importante na base do ex-presidente Jair Bolsonaro e que não depende do clã Bolsonaro. Ele é uma figura independente, embora se mostre muito fiel ao ex-presidente. Então, Nicolas Ferreira tem esse papel, que além de ser um papel de ser uma voz que é escutada na direita brasileira e um nome que pode ser nacionalizado, ele é também, numericamente, um nome importante para o partido, porque ele pode puxar pelo menos 10 deputados federais
com a quantidade de votos que projeta que ele vai ter nas próximas eleições. Então, Nicolas é uma figura que pode tomar uma decisão, mas também depende de uma decisão do seu próprio partido, uma articulação que não é feita só por ele. Então, a tendência é que ele seja candidato a deputado federal de fato, que ele permaneça no parlamento, não pode ser candidato ao Senado porque não tem idade mínima para isso, que é 35 anos, pode ser candidato ao governo de Minas porque terá a idade mínima para isso, que é de 30 anos nas próximas eleições, mas caso, em revés qualquer, o partido tome a decisão de liderar mais governos estaduais e coloque o nome de Nicolas Ferreira, é um nome que também é muito competitivo, talvez seja um nome que esteja ali muito páreo com o Cleitinho, possa ganhar as eleições, e esses dois tendem a formar uma parceria. Então, o Nicolas Ferreira, a decisão dele depende de uma conjuntura partidária, tem a ver com dinheiro e número de cadeiras no parlamento. O que a base do ex-presidente Jair Bolsonaro quer? E também a base do presidente Lula. É disputar no Congresso Nacional, é ter muitas cadeiras, porque a gente sabe que o Congresso tem muito poder, inclusive para acuar o Executivo. A aposta do PL é no Senado, mas na Câmara, numericamente, também fazer o seu quadro é importante. Então, talvez por isso ele seja recrutado para jogar nessa posição e não disputar o governo do Estado. Agora, o Cleitinho fica numa situação, a princípio, que está indefinida em termos de apoio, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda declarou apoio ao Cleitinho. Ele pode, inclusive, iniciar a corrida sem esse apoio e nada impede que Jair Bolsonaro possa avalizar o nome dele. Porque a gente sabe, isso aconteceu nas eleições municipais, que quando o ex-presidente vê que um nome pode ser fiel a ele, muda esquema, muda o jogo e pode ter vitória, ele não hesita em colocar a sua mão ali. Então, pode ser que o Cleitinho comece uma corrida sem Bolsonaro e consiga esse apoio depois, dependendo do que mostrem as pesquisas ao longo da campanha eleitoral. Marco. De fato, né? Outros nomes já vêm sendo bastante cotados, né, Edilene, como possíveis candidatos a vice nas chapas majoritárias. E um que tem surgido, né, muito nessas especulações é o presidente aqui da Assembleia de Minas, deputado Tadeu Leite. O que você tem ouvido a respeito? O Tadeuzinho é a noiva cobiçada por todos aqueles que querem ser candidatos ao governo de Minas. Isso porque é do diálogo, literalmente, conversa com todas as partes, ou seja, seria um vice muito colaborativo, está no poder no momento e não quer estar ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, porque é uma aliança que se faz no momento projetando também o futuro, e é uma liderança na região norte de Minas, que é uma região muito importante do Estado. Então, Tadeu Martins Leite, que vai ter uma vida política longa ainda, certamente, pela forma como faz política, é um expoente, digamos assim, a nova geração da política mineira, nesse momento é cotado para vice, mas é alguém que tem caixa para futuramente ser candidato ao governo do Estado. Então, o lugar dele hoje é de ser aquele que é o cobiçado por todos que querem montar uma chapa com um vice forte, mas um vice fiel e colaborativo. Estarão em jogo também nas eleições do ano que vem 2 vagas para o Senado. Quais nomes da atual bancada federal mineira, Edilene, já têm trabalhado mais claramente visando concorrer a esse cargo? Olha, tem a possibilidade de reeleição de Rodrigo Pacheco, que ainda não fez nenhum sinal nesse sentido. Carlos Viana também termina o seu mandato no final dessa legislatura agora, completa 8 anos de Senado e já disse que é um candidato à reeleição. Nós temos como deputado federal o presidente do PL, Domingos Sá, que é um nome que se coloca dentro do partido e quer ser candidato ao Senado por Minas Gerais. Tem Eros Biondini, que já foi deputado federal por vários mandatos, pai da Chiara Biondini, que é deputado estadual. Ele quer ser candidato ao Senado porque não deseja mais ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, só que há uma concorrência interna dentro do PL, que tem outros nomes, como, por exemplo, o vereador Billy, o Maurício do Vôlei, o Marco Antônio Superman, que é conhecido como comentarista político, porque foi apelidado dessa forma, era de outro estado, mudou para Minas Gerais, tenta um ingresso no PL, também causa um furor, uma disputa ali dentro do Partido Liberal, porque muitos dizem que ele não tem o apoio que ele fala que tem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas no Senado Federal é isso, Eros Biondini, Domingos Sábio, o próprio senador Carlos Viana, que tentaria uma reeleição. O deputado Euclides Petersen também, né, o presidente do Republicano. O Euclides Petersen é o candidato do Cleitinho, ele que é o presidente estadual do partido, importantíssimo na eleição do Cleitinho, mudaram de partidos juntos, ele é aquela pessoa ali da articulação, ele é o candidato do Cleitinho, disse que também não vai abrir mão
nome, desse nome, que vai junto com ele até o fim. Marcelo Aro, secretário, né, aqui também, é outro nome lembrado. Deputado federal Reginaldo Lopes é um nome do Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores pode ter que abrir mão mais uma vez, isso já aconteceu com ele na eleição anterior, e ele, inclusive, ficou muito chateado com isso, não ganhou o ministério, não foi prioridade na chapa que o Partido dos Trabalhadores apoiava para disputar o Senado. Marcelo Aro, que é o secretário da Casa Civil do governador Romeu Zema, também é um nome que está colocado para disputar o Senado, é mais ou menos um compromisso que o governador Romeu Zema tem, já que ele disputou a anterior e não venceu. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, não ocupa nenhum lugar no Congresso Nacional, mas é uma possibilidade de candidato ao Senado, ou seja, tem muito candidato para pouca vaga. E a dificuldade maior vai ser na direita, porque eles têm o maior número de candidatos, vão ter que decidir entre eles. Se houver uma aliança envolvendo, por exemplo, o PP, o Novo, o PL, quem vai ser o candidato desse grupo? Se a direita se unir, quem será o candidato ou quem serão os candidatos do grupo ao Senado? Então, eles primeiro terão que fazer uma prévia, uma peneira interna para ver quem tem, de fato, condições de disputar. E vamos lembrar que a última eleição ao Senado foi concorridíssima, mesmo quem perdeu teve muito voto. Marcelo Aro, Alexandre da Silveira, mas aí Cleitinho chegou em termos de votos, acabou desbancando todo mundo, mesmo que a diferença não tenha sido uma diferença muito grande. Então, essa vai ser uma cadeira muito disputada, essas duas serão cadeiras muito disputadas nas próximas eleições em Minas Gerais. Marco. Edilene, 2 assuntos para a gente fechar rapidamente, da ordem do dia, né, do nosso noticiário. Recentemente, né, a relação do Planalto com o Congresso estremeceu em torno da pauta fiscal, a questão foi judicializada e o Supremo marcou uma audiência de conciliação sobre o decreto do IOF para o próximo dia 15. Até lá, pode surgir algum novo acordo entre o Planalto e a Câmara? O que a Câmara dos Deputados deve fazer, principalmente o centro e a oposição, é apresentar um plano de corte de gastos para o governo, para forçar o governo a cortar na própria carne, já que ele quer mais arrecadação ou necessita de mais recursos. E o presidente Lula, propositalmente, não sancionou a legislação que aumenta o número de deputados. Embora isso não seja um gasto tão relevante, tudo que Lula puder levar para essa mesa de negociação no Supremo Tribunal Federal, ele vai levar. Então, ele não vai entregar nada para o parlamento que não seja necessário que possa entrar na mesa de negociação. É claro, o presidente Lula tem reuniões hoje, amanhã, todas relacionadas a esse assunto. A audiência está marcada para a semana que vem, para o dia 15, e tudo praticamente pode acontecer em política brasileira. Mas fato é que o presidente não deve deixar o Congresso colocar a faca no pescoço dele para que a decisão seja favorável ao Congresso Nacional. Já briga em termos de emendas para tirar a impositividade delas e não engessar tanto o orçamento federal com isso. Então, é uma briga que o governo resolveu comprar e eu acredito que não vai ceder tão fácil assim, Marco. Então, tudo deve ser mantido no primeiro passo ainda para a audiência marcada no Supremo Tribunal Federal. De ontem para hoje, né, sacudiu o noticiário o tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil, né, de 50%. Há uma discussão, Edilene, quanto a eventuais ganhos políticos para Lula e prejuízos para Bolsonaro e vice-versa nesse momento. Quais foram as primeiras impressões entre os parlamentares, né, com os quais você conversou? Bom, a base do ex-presidente Jair Bolsonaro acredita que seja responsabilidade, ou prega que seja responsabilidade da política internacional de Lula, essa punição que ele está sofrendo de Donald Trump. E a base do presidente Lula acusa Jair Bolsonaro de articular, via Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, uma vingança de Trump contra o Brasil, que está prejudicando não apenas politicamente os adversários de Donald Trump, mas prejudicando a população brasileira, já que é a taxação sobre produtos brasileiros. Mas tudo isso já era pré-definido. Marco, na semana passada, na segunda-feira, no BRICS, lá no Rio de Janeiro, eu havia dito o seguinte, que Donald Trump ia dobrar a aposta. A partir do momento que ele decidiu fazer uma taxação, ou ameaçou fazer taxação de 10% para aqueles países que se alinhassem ao BRICS, porque o BRICS prega o uso de moedas alternativas em relações multilaterais e é contra o unilateralismo, uma medida como o tarifaço, por exemplo, Donald Trump se revoltou. E aí eu fui apurar com interlocutores de Jair Bolsonaro que disseram o seguinte: vai piorar, vem pancadaria por aí. E foi o que aconteceu. Aí veio essa carta com uma tarifação de 50%
sobre produtos brasileiros, porque Donald Trump quer combater esse protagonismo brasileiro do presidente Lula, puxando uma discussão que enfraqueceria a moeda americana, que é a utilização de outras moedas para a realização de relações comerciais entre vários países. Então, Trump sabe o que isso significa a longo prazo, é uma união de um bloco que reúne países importantes, como a Rússia, a China e outros gigantes que fazem parte dos 11 membros do BRICS. Então, Trump está reagindo severamente. E segundo as minhas fontes, ele fez tudo calculado. Ele esperou o BRICS, sabia que o BRICS ia adotar essa medida para reagir, dobrando a meta do tarifaço e também para puxar o assunto do ex-presidente Jair Bolsonaro, já entrando na política doméstica brasileira, porque aproveitou a repercussão internacional do BRICS, que ele acabou sequestrando essa pauta. A última entrevista coletiva que Lula deu depois do BRICS foi justamente para responder principalmente as duas questões que foram colocadas sobre Trump. O tarifaço, o novo tarifaço, a ameaça de um novo tarifaço de adicional de 10%, e também a defesa de Jair Bolsonaro dizendo que ele estava sendo perseguido aqui no Brasil. Então, foi um ato calculado, também já era guardado por membros do BRICS, e que agora virou uma grande guerra em que Lula promete reciprocidade, mas muito possivelmente terá uma saída negociada, já que é essa pressão do setor produtivo brasileiro para que ninguém gere prejuízo. E até aqueles que algum dia foram defensores de Donald Trump estão levando prejuízo aqui no Brasil, estão revendo a posição em relação ao que diz e ao que fala Donald Trump e sobre uma irresponsabilidade adotada por ele nessas medidas que ele tem feito desde o início de seu governo. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Edilene, sobretudo pela gentileza aí de nos atender também em meio ao Congresso da Abrage em São Paulo, do qual você participa. É sempre uma satisfação, Marco, a nossa audiência aqui na TV Assembleia. Sinto muita saudade de vocês. Contem comigo sempre. Um abraço, querida. Eu conversei com Edilene Lopes, repórter e colunista da Rádio Itatiaia, em Brasília. Falamos sobre embates e articulações que movimentam a política mineira rumo a 2026. Os efeitos do Propag, as divergências entre Lula e Zema, as sinalizações de pré-candidatos ao Executivo Estadual e as negociações de alianças partidárias. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.